cidade. E minha família, a maioria mora aqui. E eu não sei bem se surgiu primeiro a ideia de estudar história ou de contar história, porque estudando história eu tenho uma possibilidade maior, né, de ter um trabalho mais científico. E eu acho que foi mais por isso que eu resolvi estudar história, para poder contar a história com mais precisão. Iniciou com o meu pai, porque quando meu pai veio aqui a primeira vez, não existia a cidade, existia só a Mata Atlântica, né? Exuberante Mata Atlântica. Ele disse que tinha muitos animais, e ele conta isso num livro que ele deixou um manuscrito, né, que não foi editado, mas o Banco do Nordeste pegou parte desse livro e editou. Então tem uma revista do BNB, do Banco do Nordeste, que tem fragmento desse livro. Então meu pai chegou aqui a primeira vez para fazer o reconhecimento da área e ver aonde iria passar a BR-101. Em 1944 ele veio realizar esse trabalho, fez anotações com teodolito, ele ia vendo os ângulos, a distância, as coordenadas para fazer o mapa. E terminando o serviço, ele voltou para Salvador, entregou o trabalho, o projeto foi feito e ele voltou para fazer a picada, que já era o marco aonde iria passar a estrada. Em 1947, ele resolveu pegar um pedaço de terra. Tinha muita terra, era de uma luta do Estado, não tinha dono, e ele aí resolveu pegar uma área. E hoje essa área é onde está localizado o bairro Moisés Reis, o Estela Reis, o bairro Tiago de Belo, que é os Alecrim, né, 1 e 2, o Alegria, e agora começando o bairro Anivaldo Reis, e mais a periferia ali, algumas chácaras. Desse acampamento de pessoas que chamavam garimpeiro, não sei por que chamavam garimpeiro é aquelas pessoas que trabalham em garimpo, com picareta, talvez essa analogia, né? Cortar em picareta, porque a estrada era feita manualmente, então deram esse nome de garimpeiro. Os garimpeiros ficaram acampados, esperando, né, o início da estrada, que iria realmente ser realizada, e daí nasceu uma vilazinha. Então veio o Raimundo Almeida, que foi um dos primeiros negociantes aí, mas tudo era um barracão simples, e tinha a pessoa de Januário, que era um negro que trabalhava na estrada, depois saiu da estrada. Aí começou isso aí. Meu pai tinha ido para Salvador e voltou, e como topógrafo ele ajudou a fazer alguns serviços de topografia já, quando começou a iniciar a vila, alinhando a rua, essas coisas, essa contribuição. E a primeira esposa do meu pai tinha morrido e ele voltou a casar, aí casou com minha mãe, que é Estela, minha mãe é Estela Reis, e a minha irmã mais velha nasceu em Porto Seguro, mas já a bebezinha veio para cá. Sou mundo virado na ronda das maravilhas. Vamos dizer assim, a primeira indústria, vestígio de indústria, né, início de indústria, já foi meu pai que fez uma farinheira, tinha um alambique, fazia cachaça. Primeiro era o engenho movido a animais, depois ele canalizou, fez uma represa grande, canalizou a água e conseguiu tocar esse engenho através de uma roda d'água e fazer cachaça. Anotava minúcias, ele anotava o dia que ele ia na vila, que você ia da roça para ir na vila, anotou o dia que meu irmão nasceu, o dia que aquela família foi nascendo ali, os filhos e tal, ele anotava tudo. Inclusive, ele fez uma carta para o Dr. Toninho e chamou Eunápolis de Sapucaíra, do rio Sapucaíra, né? Então não tinha nome, foi um dos nomes que ele
Ele arranjou na época... O primeiro nome de Eunápolis, então, assim, de registro que se tem notícia foi Sapucaeirinha. Sapucaeirinha. Inclusive, isso tem uma revista aí da prefeitura, editou uma revista, e tem essa carta, né? Sapucaeirinha. Aí o meu era no quilômetro 64. Aí ficou sendo mais chamado, mais na frente, de 64. Aí caiu na Avenida de 64. Porto Seguro a Eunápolis, 64 quilômetros. Entendeu? Mas a primeira estrada que veio, aliás, a estrada não foi de Porto Seguro. Meu pai locou também a estrada de Eunápolis para Porto Seguro. Mas a estrada veio do rio Jequitinhonha ao rio Buraim, Rio do Peixe. Ele saiu de Sapucaeira, que já tinha algumas pessoas morando ali do lado de Sapucaeira, que vinha do Salto da Divisa, para aquele lado de Minas Gerais ali, e passava, e transitava até Porto Seguro. Então, quando meu pai veio fazer a picada, aliás, nem foi a picada, foi o reconhecimento, então não é a picada, só para pegar os dados, ver as coordenadas, para ver onde é que iria passar a BR-101. Aí ele, quando ele chegou no Rio do Peixe, concluiu o trecho, ele voltou. Quando ele voltou, ele encontrou, ali hoje onde é o mercado Dona Alzira hoje, ele encontrou ali um cidadão. Foi o primeiro cidadão que fez uma abertura e foi o primeiro habitante de Eunápolis. Foi chamado Joaquim Quatro. Aí meu pai perguntou o que ele está fazendo ali. Aí ele falou que ia fazer uma roça, montar um roçado. Estava fazendo um rancho e ia montar um roçado. Aí meu pai passou a noite, dormiu, depois veio para Sapucaí, onde era o acampamento dele. E eu ficava, quando criança, eu ouvia meu pai contar essa história, e ficava assim, como é que surgiu esse homem dentro de um matagal desse aí, e de repente uma pessoa? Né? Meu pai veio fazer o reconhecimento da estrada, tinha um objetivo. E essa pessoa? Aí eu fiquei sabendo, pelo Alcide Lacerda, que essa pessoa matou um homem aí perto de Minas Gerais, aí do lado de Minas, do lado de Jacinto, por aí veio descendo por essa trilha que os romeiros vinham para Porto Seguro. E quando passava pelo Rio do Peixe, subia, saía no Arraial da Ajuda, não passava em Porto Seguro. Alcide Lacerda fez um livro, escreveu. Antes ele me contou, ele conversando com ele, disse, mas rapaz, eu conheci o Joaquim Quatro, seu pai fala de Joaquim Quatro, mas eu conheci. Era um negro, gostava de tocar pandeiro, de fazer toada. Vem moreninho, dança comigo esse forró. Vem moreninho, dança comigo esse forró. E aí você cresceu ouvindo essas histórias? Essa, com certeza. Olha, na verdade, de documentar isso, foi depois que meu pai morreu. Aí eu comecei a juntar, né, os documentos, porque o historiador é isso, né? Ele não consegue chegar no passado para encontrar toda a realidade. Então ele vai garimpando, né, um pé no presente, outro no passado, garimpando a parte da história como se fosse um quebra-cabeça e vai juntando as partes. Então entrevistei parentes, conhecidos, pessoas que conviviam com Moisés Reis, né, que era meu pai, irmão mais velho, e consegui montar a história. Sou viramundo virado. Isso aí realmente pegou um pouco, porque a minha orientadora, quando eu disse que ia fazer, eu falei, mas seu pai, isso é uma coisa pessoal, né? Mas ela aceitou, depois que ela viu que realmente não era só um sonho, nem querer, vamos dizer assim, homenagear, fazer uma homenagem, era um trabalho sério, aí ela viu que tinha um fundamento e resolveu ser minha orientadora. Mas aí quando eu ia falar alguma coisa mais sobre a pessoa do Moisés Reis, ela, não, mas isso aí é muito pessoal, e você tem que ser mais científico e tal. Mas o temor dela foi muito grande, e na hora da banca examinadora, que eu fui assim, com enorme prazer, porque foi um trabalho realizado e tal, mas teve uma das professoras da banca que me cobrou, pô, mas você podia ter me explorado mais esse tema, viu? O seu pai e tal. Aí a própria orientadora me defendeu. Não, foi eu que interferi aí, porque achei que era muito pessoal,
Tanto é que todas as outras me deram 10. Aí essa que realmente achou que eu podia ter aprofundado mais nessa, me deu 9,2, então eu fiquei com 9,7 Mas foi muito bem. Foi bem. Os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga. Eu tô complementando com aqueles cortes que a orientadora sempre dá, né? Não, isso aqui não, tá muito pessoal, aquilo que eu terminei de falar, que a outra sentiu falta, né? Complementando e botando mais uns caldozinhos e estou organizando, né? Para junto com a monografia, editar um livro um pouco mais amplo do que a monografia, porque a monografia é muito técnica. Sou viramundo virado na ronda das O maravilhas. fio condutor da história de Eunápolis é a BR-101. E que daí partiu, a história começa aí. E Eunápolis, a economia toda, a princípio, foi baseada nessa construção dessa estrada. Ainda vira este mundo em festa, trabalho e pão. A educação é que vai modificar esse país, né? Começando pelo lugar onde a gente vive, por Eunápolis. Então, Eunápolis merece uma educação melhor, merece uma saúde melhor, mais carinho das autoridades aí.